De todo modo, aí de repente a pessoa agora ela se sente simplesmente como alguém que todo bem a ser feito deve ter uma motivação correta. Isso nos lembra o Evangelho de Jesus Cristo. Quando está escrito lá assim, Jesus diz assim, olha, quando vocês forem orar, olha a simplicidade do Evangelho. Quando vocês forem orar, vocês não orem como oram os fariseus e escribas. Mas ele não está falando da forma, nem das palavras usadas. Ele diz, porque os fariseus e escribas, quando eles oram, eles são movidos por um desejo de ser visto pelas pessoas. Por essa razão, eles oram em pé, nas praças, com as mãos erguidas, com a voz alta. Então, nada disso tem nenhum problema. Você pode orar na praça, se você quiser, com as mãos erguidas, em voz alta. O problema é que eles assim o faziam em razão do desejo de ser visto. Ora, então, vocês quando forem orar, vocês devem entrar para dentro do quarto e fechar a porta e orar em secreto. Aí eu pergunto para você, qual é a motivação de alguém entrar para o quarto e fechar a porta e orar sem que ninguém escute e ninguém saiba que você está orando? Qual é a motivação? Você não tem mais nenhuma motivação humana. Portanto, você não vai mais orar. Você perdeu suas motivações, a não ser que você construa agora uma nova visão de que a oração não é para o seu ego. A oração não é para que você ganhe uma imagem diante das pessoas de um bom crente, de um homem de Deus, de um homem cheio do poder. Você tem que construir agora uma visão de que a oração é uma necessidade de relacionamento com Deus. É uma necessidade porque nós somos dependentes de Deus. E quando eu oro, eu não informo a Deus qualquer coisa, porque Deus não precisa ser informado acerca dos meus problemas. Porque antes que a palavra saia da minha boca, Salmo 139, Ele já a conhece. Porque Ele, enquanto a palavra de Deus, Ele perscruta não somente o meu ser, para saber das palavras que eu ainda não disse, como Ele vai no mais profundo do meu ser, e Ele discerne as motivações das minhas palavras que ainda não foram ditas. Não é forte isso? Ele me cerca por detrás e por diante, no amanhecer, no anoitecer. Se você for ao mais profundo do abismo, lá Ele está. Então Ele sabe de todo o teu ser, não somente das coisas objetivas e subjetivas, mas das intenções profundas. Ora, então por que eu oro? Se Ele sabe tudo? Porque a minha oração é um ato de dependência de Deus. Quando eu oro, eu não estou informando a Deus, eu estou dizendo, Senhor, eu estou recorrendo à fonte. Eu estou recorrendo à fonte. Eu coloco diante do Senhor todas as minhas ansiedades, porque é só o Senhor na minha vida, eu dependo do Senhor. A oração é um dos gestos mais claros e específicos, e é o gesto mais apropriado de demonstração de dependência de Deus. Só que agora, de repente, quando tudo aquilo me é tirado, eu fico pensando, eu não tenho mais motivação para orar. Aí você fala assim, está faltando poder nessa igreja. Mas é porque você está pensando naquela motivação que você tinha antes para orar. Você orava tanto, você ia para o monte, orava nas pedras, ajoelhado nas pedras, no frio, ficando dando volta no monte, 10, 20 voltas, uma vigília inteira. Você ficava rouco, gritando. Qual era a sua motivação? Por que agora você conhece a verdade e agora você não mais tem vontade de orar? Quando jejuardes, disse Jesus, não fazeis como fazem os fariseus e escribas. Como é que eles fazem? Eles fazem para serem vistos.